Alô, lotequeiros de plantão! Loteca concurso 1196, programação oficial, concurso deste final de semana. Ainda estamos com a Loteca em dobro acontecendo, né? Tivemos o concurso neste meio de semana. Na minha opinião, houve muitos ganhadores, né? Tudo dentro da normalidade. Vamos falar mais sobre essa programação oficial, mas antes vamos falar aqui desse concurso 1195, o placar oficial aí de todos os jogos, né? Resultado final de todas as partidas. Como vocês veem aí, tivemos apenas duas surpresas, a maioria dos jogos normais e também tivemos 5 favoritos se confirmando. Ou seja, esse concurso aqui, a tendência é que haja alguns ganhadores, viu? Para 14 acertos, talvez até mais de 10 apostas acertadoras desse concurso 1195, né? Tudo dentro da normalidade, com exceção de duas surpresas que tiraram algumas pessoas aí desse concurso para 13 acertos e 14. Para 14 acertos, aqui eu acredito que houve mais de 10 ganhadores. Provavelmente mais de 10 acertaram 14 jogos nesse concurso 1195. Na minha opinião aqui, dados baseados em alguns sites, dizem que mais de 10 apostas ganhadoras para 14 acertos, né? Foi um concurso que até surpreendeu pela quantidade de colunas favoritas que se confirmaram e os jogos dentro da normalidade, né? Surpresa mesmo só, Finlândia ter vencido a Polônia por 2-1 e a Argentina empatou em casa com a Colômbia 1-1. Jogos até que não são considerados uma zebra, né? Só surpresa. Principalmente esse empate da Argentina com a Colômbia. A Argentina já estava classificada, como eu falei nos palpites, né? E poderia acontecer isso mesmo. Então, vamos agora falar da programação oficial desse concurso 1196, que ocorrerá neste final de semana. Teremos 6 jogos no sábado, né? O restante dos jogos, 8 jogos no domingo. A maioria de jogos nacionais, né? E até esses do Mundial de Clubes aí. Só um que é considerado internacional, que é Bayern de Munique, né? E outro aqui no jogo 8, é um jogo totalmente internacional, sem clubes brasileiros. Os outros que colocaram do Mundial de Clubes, também tem o 10, né? Sim, o 10, o jogo 10, PSG Atlético de Madrid também, jogo internacional pela o Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes que estão chamando. E os outros jogos são Botafogo, né? O jogo do Palmeiras, que estão nesses jogos. O restante é pelo Campeonato Brasileiro da Série B e pelo Campeonato Brasileiro da Série C, que mesmo com a Copa Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, não foi paralisado. As probabilidades aí e cotações para esses jogos aí, aqui é diferente de enquete, é bom deixar claro, aqui é uma atualização feita pela Bet365, né? Não sou patrocinado por ela, estou apenas pegando aqui, peguei de um site e veja bem, que o jogo aqui onde está o mais favorito é o Bayern de Munique, da Alemanha, vencer essa fraca equipe da Nova Zelândia. É um clube da Nova Zelândia, o Auckland, da Nova Zelândia, 3% empate, 2% derrota, zebra. Se o Bayern de Munique empatar, apenas 3% a probabilidade e 2% de derrota. Ou seja, até a Bet aqui, ó, paga R$51 para a zebra aqui e no empate R$29 e R$1 só para o Bayern de Munique vencer esse jogo. É tão favorito que não paga nem R$1,01, é R$1 fechado, né? Eu não sou muito de jogar nessas bets, né? Meu negócio é mais loteca, mas aqui a gente tem que entender para falar. Veja só que estão pagando R$1 para o Bayern de Munique vencer esse jogo, tão favorito que ele é. Seria talvez a maior zebra da história aí de jogos internacionais se o Bayern de Munique não vencer esse jogo. Em seguida, eu vou vir com os meus palpites para esse concurso 1196. Agora eu vou dar meus palpites para esse concurso 1196 e o primeiro jogo é pela Copa Mundial de Clubes, né? Copa do Mundo de Clubes, assim estão chamando. E o Palmeiras enfrenta o Porto. Não há histórico de confrontos encontrado entre essas duas equipes. O Palmeiras nunca enfrentou o Porto de Portugal na história. O Palmeiras que vem muito bem, né, no Campeonato Brasileiro, está em segundo. E também vem bem na Copa Libertadores das Américas. Encerrou a primeira fase vencendo todos os jogos. Venceu 6 jogos, 3 em casa e 3 fora. É um jogo difícil. O Porto de Portugal fez um amistoso dia 31 de maio e venceu por 1-0, uma fraca equipe. Pelo campeonato
português, o último jogo do Porto foi dia 17 de maio e a equipe venceu por 3-0 o Nacional. Venceu antes o Boa Vista por 2-1 e o Moreirense por 3-1. Ou seja, o Porto é uma equipe que disputa às vezes a Champions League, né? A Liga dos Campeões da Europa, mas não é considerado uma potência, né? Já ganhou uma vez a Champions em 2004, mas não é uma equipe forte assim, gigante da Europa comparado a Manchester United, Real Madrid, Barcelona não, né? A equipe do Porto é mais modesta, o Palmeiras tem chances nesse jogo de vencer. O Palmeiras vai com uma gana muito forte, né? Para essa Copa do Mundo de Clubes, quer fazer um bom papel, é uma boa equipe a do Palmeiras e tem chances de fazer um grande jogo e até vencer esse jogo. Eu apostaria mais aqui no Palmeiras do que no Porto. Eu, por precaução aqui, vou fechado no Palmeiras, né? Não vou cravar a vitória do Palmeiras, mas eu vejo o Palmeiras como possa vencer esse jogo mais que o Porto. Mas por precaução aqui, eu vou coluna 1, coluna do meio. O empate é bem provável, é um jogo de estreia. É possível que o Porto vença também, não é impossível, né? O Porto é uma equipe europeia, tem bons jogadores também de Portugal, né? Alguns jogadores internacionais, mas o Palmeiras tem grandes chances, vai com mais vontade para essa Copa do Mundo de Clubes do que o Porto. Então, coluna 1 e coluna do meio no jogo 1, na minha opinião, meu palpite, vou usar 5 duplos, né? Eu costumo usar 5 duplos nos meus palpites e vou de Palmeiras e empate. Jogo 2, CRB e Goiás. Grande jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O CRB que vem fazendo uma grande campanha na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro da Série B é uma equipe dura de ser batida. Perdeu o último jogo em casa já faz um bom tempo. Os últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 2. Né? Empatou 1 pela Copa do Brasil com o Santos e venceu nos pênaltis pela Copa do Brasil. E empatou 1-1 com o Cuiabá. Venceu o Remo, venceu Criciúma, venceu Volta Redonda. Vem muito bem em casa o CRB. Contra o Goiás, que nos últimos 5 jogos perdeu apenas para o América Mineiro por 1-0 em abril, fora de casa. O Goiás vem muito bem também, é um jogo duríssimo aqui para as duas equipes, né? Tudo pode acontecer nesse jogo, aqui o ideal seria um triplo, mas eu acredito na força do CRB e do Goiás. Por precaução aqui eu vou usar mais um duplo e vou de CRB e empate. São os resultados mais prováveis, é claro que a gente sabe, pode acontecer o Goiás é uma grande equipe e vencer fora. Mas aqui eu acredito nesses dois resultados aqui, ou vitória do CRB ou empate. Jogo 3, Ituano e São Bernardo. Aqui já é pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a terceira divisão do nosso futebol nacional. O São Bernardo e o Ituano se enfrentaram nos últimos 5 jogos, com vantagem para o São Bernardo, que venceu 4 jogos de 2013 para cá. Empatou 1, não perde há um bom tempo para o Ituano. São Bernardo nos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1. O último jogo foi no ano passado, dia 21 de janeiro, e venceu por 2-0 o Ituano. O Ituano, que em casa nos últimos 5 jogos venceu apenas 1, venceu a Tombense por 3-1, foram 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, o São Bernardo tem uma grande chance aqui de surpreender e vencer esse jogo fora de casa. O São Bernardo nos últimos 5 jogos venceu 2 fora de casa, empatou 1 e perdeu 2. Vem de derrota para o Brusque por 1-0 jogando fora de casa. Né? Um jogo difícil, né? É interior paulista aqui, clássico do interior paulista, essas equipes do interior, né? São Bernardo fica no ABC paulista, né? Na região metropolitana de São Paulo, mas não é na capital propriamente. Mas é um jogo dificílimo. O Ituano joga em casa da cidade de Itu, né? A terra onde tudo é grande, né? Que chamam lá. A terra de onde tudo é gigante. O Ituano que já foi campeão paulista, equipe forte, tradicional, né? Nos últimos 5 jogos aí, contando fora e em casa, o Ituano venceu apenas o ABC de Natal, que vem muito mal nessa Série C, venceu por 3-2. Não vem tão bem o Ituano, é um jogo difícil. Eu vou aqui arriscar de duplo aberto. Pela necessidade das duas equipes de vencer, o duplo aberto é mais interessante para esse jogo, dificílimo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo 4 é outro jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui eu já vejo a Ponte Preta enfrentando o ABC, a Ponte Preta como favorita, né? Porque joga em casa, o ABC não vem bem. Apesar de que nos últimos jogos fora de casa conseguiu 3 empates, o ABC. Mas a Ponte Preta em casa, às vezes que enfrentou o ABC, não perdeu. Foram uma goleada em 2011, já faz tempo, 4-1. Venceu por 2-1 também.
O último jogo entre essas equipes, o ABC jogou em casa e venceu a Ponte Preta por 2-0, mas foi em 2023. O momento da Ponte Preta é assim, interessante, porque a Ponte Preta perdeu os 2 últimos jogos em casa para o Brusque por 4-1 e para o Ipiranga por 1-0. A equipe vinha muito bem e perdeu esses 2 jogos em casa aí, o último dia 2 deste mês, junho. É interessante. A Ponte Preta que fora de casa, dos últimos 2 jogos fora de casa, venceu. Venceu o Ituano e o Náutico por 1-0. E em casa vem dessas 2 derrotas, mas aqui eu vou acreditar na força da Ponte Preta. Eu acho que o ABC não vai conseguir pontuar nesse jogo, na minha opinião, pela pressão que a Ponte Preta já está sofrendo por não vencer a 2 jogos em casa, vem 2 derrotas. Vou de coluna 1 no jogo 4. O histórico também mostra que a Ponte Preta jogando em casa é muito difícil de ser batida, principalmente pelo ABC. Jogo 5, Atlético Paranaense e Remo. O Atlético Paranaense enfrentou o Remo 2 vezes na Copa do Brasil de 2015, já faz tempo. Foi empate, 1-1, fora de casa. E o Atlético Paranaense jogando em casa venceu por 2-1. O Atlético Paranaense, que na loteca retrasada tirou muita gente, perdeu em casa para o Atlético Goianiense, o Dragão, por 2-1. Foi 2-1 ou 1-0, se eu não me engano. 1-0, perdeu por 1-0 para o Atlético Goianiense, jogando em casa na Arena da Baixada, né? E tirou muita gente. Então aqui o Atlético Paranaense precisa dar resposta, vai enfrentar a forte equipe do Remo, que perdeu um jogo só pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que foi para o CRB, que é forte jogando em casa. O CRB venceu por 2-0 o Remo. É a única derrota que o Remo tem nessa Série B. Então é um jogo duríssimo para o Atlético Paranaense. Não dá para confiar 100% que o Atlético Paranaense vai vencer. A equipe tem conseguido maus resultados, jogando em casa mesmo. A equipe dos últimos 5 jogos venceu 2, chorando por 1-0. Foi só o Atlético Clube de Minas Gerais e o Brusque, que venceu por 1-0. Perdeu para o Atlético Goianiense e para o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo foi dia 4 de maio. E o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Atlético Paranaense por 4-1 na casa do Atlético Paranaense. Então não é confiável 100%. A pressão é grande, a equipe precisa dar resposta. Então eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Não vou confiar 100%, porque o Remo, como é muito difícil, a equipe só perdeu um jogo, tem muitos empates. Pode empatar esse jogo aqui e complicar a vida do Atlético Paranaense. Jogo 6, Anápolis e Retrô. Aqui, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Anápolis, nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3, perdeu 1, venceu apenas 1. Foi no Goiano, não foi por o Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe não vence em casa há um bom tempo. O Retrô fora de casa, uma situação difícil. Os últimos 5 jogos empatou apenas com Fortaleza pela Copa do Brasil. Pela Série C foram 4 derrotas fora de casa. Então aqui é o jogo que as duas equipes precisam dar resposta, né? O Anápolis, por jogar em casa, esse sim que tem que dar resposta mesmo. A equipe foi vice-campeã goiano, né? Foi vice-campeão goiano, o Anápolis, esse ano. Perdeu por detalhes para o Vila Nova de Goiás, né? Venceu a primeira partida por 2-0 e depois perdeu o título. Mas é uma equipe forte do interior de Goiás e eu vou acreditar na vitória do Anápolis e vou de coluna 1 no jogo 6. Já usei 4 duplos, ainda tenho mais um duplo, não vou deixar para esse jogo. Então coluna 1 no jogo 6, Anápolis e Retrô. Jogo 7, Atlético Clube de Minas Gerais e Operário. O Operário de Ponta Grossa, no Paraná, a equipe atual campeã paranaense, né? Foi campeã em cima do Maringá. É forte. Enfrentando o Atlético, que em casa nos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu apenas 1. Venceu apenas o Volta Redonda. Perdeu para CRB, Vila Nova, Novo Horizontino e Cuiabá. Os últimos 2 derrotas perdeu por 2 gols de diferença. 2-0 para o Novo Horizontino, 2-0 para o Cuiabá. O Operário fora de casa nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1. Mas venceu um jogo difícil, foi contra o Cuiabá, venceu por 3-2. É uma equipe bem mais forte, na minha opinião, do que o Atlético Clube. Eu vou arriscar aqui no Fantasma, que é o conhecido Operário de Ponta Grossa, conhecido como Fantasma, seu mascote. Vou de coluna 2 no jogo 7, acreditando na força aqui do atual campeão paranaense. Boa equipe, deu muito trabalho ao Vasco. O Vasco passou nas penalidades na Copa do Brasil, né? Por essa equipe. Então, coluna 2 no jogo 7, a equipe tem bem mais chance de vencer. Jogo 8 é aquele jogo que eu falei a vocês, que até as casas de aposta estão apontando o Bahia aqui como 99% de chance de vencer esse jogo. Estão pagando apenas R$1 para o Bahia, enquanto para a outra equipe 29 pelo empate e mais R$50 se a outra equipe vencer. O Bahia aqui é gigantemente favorito. Vai enfrentar essa equipe da Nova Zelândia, fraquíssima,
Auckland City, né? Auckland City é uma equipe da Nova Zelândia fraquíssima, comparada ao Bayern de Munique da Alemanha. Então aqui é coluna 1 sem dúvidas, nunca se enfrentaram essas equipes, mas aqui o Bayern é muito favorito, jogando sua equipe titular contra essa fraca equipe da Nova Zelândia. Novo Horizontino e Cuiabá, jogo 9, aqui é pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Não há confrontos histórico aqui, de confrontos entre essas equipes. Será um confronto inédito. Novo Horizontino é uma equipe nova, né? Foi fundada faz pouco tempo, 2013, se eu não me engano. É nova, é uma equipe nova enfrentando o Cuiabá, e essas equipes estão se encontrando agora na Série B, né? O Cuiabá que caiu, enfrentando o Novo Horizontino, que estava na Série B já. Faz umas 2 temporadas ou mais. Então, jogo dificílimo. O Novo Horizontino vem bem, né? A equipe vem de uma grande vitória no último jogo aí. Venceu a Chapecoense, que vinha muito bem. Venceu por 1-0. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3. A equipe também vem muito bem fora de casa. A equipe do Novo Horizontino. Da mesma forma, o Cuiabá. Essas equipes nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino, dos últimos 5 jogos, venceu 4. Todos pela Série B. Vem de 4 vitórias consecutivas pela Série B. Venceu o Atlético fora. Venceu o Paysandu por 3-1 em casa. Venceu fora o Vila Nova por 1-0 e venceu a Chapecoense por 1-0 no jogo. Ou seja, o Novo Horizontino vem bem melhor. Apesar de que o Cuiabá vem também de 3 vitórias. Venceu o Vila Nova por 1-0. Venceu o Atlético também fora por 2-0. E venceu o Paysandu por 1-0. Ou seja, até os adversários foram parecidos. Não será um jogo fácil, mas eu vou aqui arriscar um duplo aberto. Acho que essas equipes vão jogar para vencer. Vem embalada, né? Com tantas vitórias consecutivas. Duplo aberto para esse jogo 9. Jogo 10, PSG e Atlético de Madrid. O que falar desse jogo? Jogo dificílimo. Equipes gigantes. O PSG, atual campeão da Champions League, né? A Liga dos Campeões da Europa, enfrentando o Atlético de Madrid, que fez uma grande La Liga. Terminou a La Liga vencendo o seu último jogo por 4-0, né? Venceu o Girona fora de casa por 4-0. Então, jogo dificílimo para ambas as equipes aqui. O Atlético de Madrid, os últimos 5 jogos, ganhou 3 de goleada. Venceu a Real Sociedad por 4-0, venceu o Betis por 4-1 e venceu o Girona por 4-0. O PSG vem de várias vitórias consecutivas e a última delas em cima da Inter de Milão por 5-0 na final da Liga da Europa, né? A Champions League, Liga da Europa, né? Liga dos Campeões da Europa. Então, é muito favorito aqui o empate aqui para esse jogo. Eu vou arriscar de PSG pelo momento, né? Equipe atual campeã, mas é jogo de estreia. Eu já usei meus 5 duplos, senão eu iria de PSG empate. Mas eu vou puxar aqui a vitória mais para o PSG e vou de coluna 1 no jogo 10, mas aqui é um jogo para triplo. Mas provavelmente pela equipe que o PSG está entrosada, jogando muito bem, venceu a final da Liga dos Campeões da Europa por 5-0, é favorito. Eu vou puxar aqui para a coluna 1 no jogo 10, mas aqui cabe um triplo. E se eu fosse usar mais um duplo, que eu já usei 5, eu iria de PSG empate, né? Mas eu vou de PSG na coluna 1 no jogo 10, mas é um jogo difícil de estreia, o empate também é bem provável. Mas eu vou arriscar na coluna 1 no jogo 10 pelo momento do PSG, né? Jogo 11, Atlético Goianiense e Coritiba. Outro jogaço aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético Goianiense, que vem de uma grande vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense. Venceu por 1-0 lá na Arena da Baixada, no Paraná. Enfrentando o Coritiba, que vem de um empate fora de casa, 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas a equipe não perde há 4 jogos. A última derrota para o Coritiba foi para o rival do Atlético Goianiense, para o Goiás, né? O Coritiba perdeu por 1-0. É jogo difícil. O Atlético Goianiense, nos últimos 5 jogos em casa, perdeu apenas o último, foi o Clássico Paraguaio por 2-1, mas vem de uma grande vitória contra o Atlético Paranaense e venceu fora de casa por 1-0. Eu vou arriscar aqui no empate. Vou de empate seco nesse jogo. O Coritiba vai dar trabalho aqui ao Atlético Goianiense. Eu vou arriscar no empate seco. Sei que o Atlético Goianiense leva um ligeiro favoritismo para jogar em casa, mas é difícil o jogo. O Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos também empatou 2 em casa, quando os jogos foram difíceis. Empatou com o Cuiabá em 1-1, com o Remo em 1-1 e perdeu para o Goiás por 2-1. E venceu equipes fortes, né? Venceu o Atlético Goianiense, venceu o Novo Horizontino por 1-0. Mas aqui eu vou de empate seco. A camisa do Coritiba é pesada também, né? Equipe tradicional, já foi campeão brasileiro da Série A em 1985.
Então, coluna do meio no jogo 11. Jogo 12. Ipiranga e Confiança de Sergipe. Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul, enfrentando Confiança de Sergipe. Esse jogo aqui pela Série C. Pela Série C. Jogo difícil. Confiança no momento não vem nada bem na Série C. Né? A equipe nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3, empatou 2, empatou os 2 últimos, um 0x0 com o CSA, jogo difícil, e empatou pela Copa do Nordeste 0x0 com a Juazeirense, né? Não perde os últimos 2 jogos, não perdeu fora de casa. Contra o Ipiranga aqui em casa, os últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. E esse que perdeu foi 4x0 para o Náutico, foi um resultado surpreendente. O Náutico foi lá e venceu por 4x0, mas com exceção desse jogo aí, o Ipiranga venceu a Itabaiana por 3x2, venceu o CSA por 1x0, o CSA, e venceu a Tombense por 1x0. Ou seja, é bem forte jogando em casa o Ipiranga. Enfrentando Confiança, que nos últimos 5 jogos perdeu 3, né? Mas melhorou nos últimos 2, né? Mas eu vou arriscar aqui na vitória do Ipiranga. A equipe é muito forte jogando em casa e mostrou isso contra o CSA. Venceu por 1x0, venceu a Tombense e venceu o Itabaiana. Então, coluna 1 no jogo 12, né? Com exceção da derrota para o Náutico, o Ipiranga vem muito bem jogando em casa. Coluna 1 no jogo 12, mas é claro que o empate aqui caberia, mas já usei meus 5 duplos. Jogo 13, Criciúma e Amazonas. Outro jogo dificílimo, aqui é pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Histórico não encontrado de jogos, confronto provavelmente inédito. Assim, nos últimos anos essas equipes não se enfrentaram, se enfrentaram faz muito tempo. Não foi encontrado o histórico de jogos, pode ser um confronto inédito aqui, provavelmente. O Criciúma, nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 2 e perdeu 1. Já o Amazonas jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos perdeu 4, vem de uma derrota por 4x0 para a Chapecoense. Aqui eu vejo o Criciúma como favorito, venceu o Vila Nova de Goiás no último jogo por 1x0 em casa. Então eu vou de coluna 1 no jogo 13, Criciúma é o Tigre de Santa Catarina do interior, muito forte jogando em casa. Eu acredito aqui na vitória do Criciúma e vou de coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Botafogo do Rio de Janeiro enfrentando o City Sounders dos Estados Unidos. Essa equipe aqui, americana, nos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1 pela MLS, que é a Liga Americana. O Botafogo, na minha opinião, é favorito para esse jogo. Nos últimos 5 jogos do Botafogo, o Botafogo perdeu apenas um jogo quando jogou com sua equipe reserva pela Copa do Brasil, quando já estava classificado. O Botafogo vem de 3 vitórias consecutivas, venceu Universidade de Chile com um jogador a menos por 1x0, venceu o Santos fora de casa por 1x0 e o Ceará por 3x2 antes de fazer essa viagem para a Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que o Botafogo vence esse jogo. Vou arriscar na coluna 1 no jogo 14. Claro que é um jogo de estreia, o nervosismo às vezes, né, bate. A equipe essa equipe que representa os Estados Unidos joga em casa, querendo ou não, né? Não sei se vai ser no seu estádio, mas é a equipe americana, vai jogar nos Estados Unidos, né? Que a Copa do Mundo de Clubes é lá. E é um jogo difícil, mas o Botafogo, pelo momento, eu vejo o Botafogo como a melhor equipe do que essa equipe aqui. A equipe City Sounders, né? O meu inglês não é muito bom, mas é a equipe americana da MLS Liga. E nos últimos jogos aí, a equipe vem de 2 derrotas, né? Perdeu para o Minnesota e para o Vancouver do Canadá, 3x2 e 3x0, vem de uma derrota por 3x0 agora, dia 8 de junho. Então o Botafogo é favorito, na minha opinião, para esse jogo aqui. Jogo 14, coluna 1. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.